Louvado seja Deus, amém? Cumprimento a todos com a graça, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nesta noite possamos de fato alcançar, tomar posse desta graça, dessa paz, porque estamos tão deficientes sobre toda a terra. Porém é o que nós precisamos, é o que nós almejamos e sobretudo queremos vivenciar. Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos dispostos nessa noite a adorar novamente o nosso Deus, servi-lo com toda a força, todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, até porque é mandamento, amém? Sinta-se à vontade, seja participante conosco, em o nome de Jesus, para que nós verdadeiramente sondemos as maravilhas do nosso Deus na noite desse dia, porque aprove Ele ter nos dado essa oportunidade, e esta é única e a melhor, amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos então falar com o nosso Deus, sermos gratos, porque mais uma vez estamos nesse lugar, mais um dia que Ele nos propiciou tal, e por essa razão nos resta dizer que estamos felizes e que estamos alegres, porque até aqui nos ajudou o Senhor em coisas grandes e firmes Ele tem, que sequer sabemos. Essa é bem verdade. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero que você, se você puder, fique de pé por gentileza. Pai, te louvamos, te engrandecemos, bendizemos ao nome do Senhor, porque não há outro além de ti, como bem disse: antes que houvesse dia e noite, eu sou, e fora de mim não há outro Deus. Ó Espírito Santo, leva-nos, ó Deus, à sala do trono, leva-nos à presença do ponto mais alto, aonde está o nosso Deus, aonde está a nossa força, o nosso saber, a maior provisão de todos os homens, de todos os seres, sobre todo o universo e a terra e os céus, está nas mãos do Senhor. O que propiciou Espírito Santo, o que propiciou o estado do Espírito Santo, para que nós venhamos sermos convencidos, Senhor, convencidos do pecado, do juízo, da justiça, conforme disse o Senhor, quando então Ele viesse, esse que tem resistido até que seja tirado do meio, esse que já se encontra entre nós, que nesta noite Ele seja adorado, Ele seja louvado, Ele seja engrandecido, porque Ele é a provisão de todos aqueles que se achegam, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nesta noite, então, teu Espírito tenha liberdade e se tira o que está perturbado, o que está endemoniado, aquele que está sendo caluniado, aquele que está sendo humilhado, que ele seja alcançado nesta noite, nesse dia, que o Espírito do Senhor tenha liberdade e adentre no profundo da mente, da alma, do coração dessa criatura, para que ela possa sobejar do melhor, porque o melhor está por vir e o melhor está nas mãos de Deus. Então nesta noite, cadeias se desprendem, reinos se desfazem, jugo é despedaçado, porque esta é a palavra, todo jugo será despedaçado. Então quando a unção vier, e ela já se faz presente, ela está conosco e é permanente, então todo jugo se desfaça nesta noite, pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual foi sobre a cruz do Calvário, e venceu a tudo e a todos, para que nós vivamos o melhor nesta terra, e vamos melhor neste mundo. Então toma liberdade nesta noite, repreenda todas as forças as quais tem desatribulhado, sim, mas faça com que venha viver o novo de Deus, porque Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para mim, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então se desprenda todos os reinos, todos os principados, toda a potestade, porque disse o Senhor: revestimos de toda a armadura de Deus, para suportar os dias maus. Sim, meu Deus, então nós tomamos nesta noite o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, para anunciar e fazer com que reinos e principados, trevas, sejam de fato despedaçados, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e a igreja do Senhor torna-se livre para prosseguir. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, renova as forças hoje dos pastores, meu Deus, dos bispos, padres, Senhor, todos que proferem a palavra de Deus sejam renovados nessa noite.
em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja restaurado o altar, seja restaurada a comunhão. Sim, meu Deus, seja cheio do maior dom que é a caridade, quando então os irmãos venham e amem uns aos outros. Bendito seja o nome do Senhor. Renova as forças, Senhor, daquele que está fraco, levanta aquele que se encontra caído. Sim, meu Deus, dá ousadia para aquele que é ousado, para que ele tenha intrepidez para entrar no lugar santo dos santos e levantar uma unção tal qual o mundo não possa detê-lo, o mundo não possa suportá-lo. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, seja nossos louvos nessa noite, Senhor, com esse Espírito da verdade que disse o Senhor: o mundo não conhece, mas vós conheceis, e é por essa razão que nós aqui estamos nessa noite, justamente para agradá-lo, para servi-lo, para, meu Deus, meu Deus, anunciá-lo ao mundo. Sim, a grandeza desse Senhor, aquele que ficou com a responsabilidade, porque o Filho esteve no mundo, mas o Filho cumpriu-se o seu ministério, mas disse que não nos deixaria só, e esse Espírito nos dá liberdade para abrir a nossa boca, levantar a nossa voz, como voz de trombeta, anunciando a Jesus, o Senhor. Por isso, Deus, nessa noite, nosso Deus e nosso Pai, tenha liberdade, nos conduza nesse culto, aceita a nossa adoração, fala conosco por meio da Tua Santa Palavra. Queremos conhecer mais e mais ainda a Tua vontade, e assim nos abençoa para a Tua glória, Pai. Nós te pedimos orando em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Aplauda o Senhor. Oh, bendito seja o nome do nosso Deus. Vamos então adorar nosso Deus, porque viemos aqui para dar nosso louvor, e portanto nesta noite todo sangue respire e louve ao teu Deus. Então você tem a liberdade, porque ainda está em você a consciência, os seus sentidos estão aguçados. Sim, bendito seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então vamos adorá-lo, vamos, porque Ele está aqui. Isto, vamos adorá-los. Aleluia. Tenha liberdade, Espírito Santo. Isso. Adore Ele de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Santo Espírito, oh Santo Espírito, eu te louvo, eu bendigo, eu declaro que tu és o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Pai. Aleluia. Oh Deus, venha sobre nós, venha sobre nós. Aquele que chora, aquele que tem sofrido, seja como bálsamo desviado nessa noite, retira as tuas feridas, sara a tua alma, cura teu coração. Oh, bendito seja teu nome, Pai. Para Ele, porque Ele é benigno. Ele é tão bom. Não me deixa assim, não. Eu preciso da tua companhia, Senhor. Eu preciso ser ensinado, eu preciso ser conduzido, eu preciso ser instruído. Porque o salmista afirmou, ele afirmou que eu instruir-te-ei, ensinar-te-ei. Então faça isso pelo teu povo nessa noite. Me faça sorrir nesta noite outra vez. Porque eu preciso a tua presença, a fatura de alegria, como está escrito. Oh Espírito Santo, maravilhoso. Santo Espírito, oh Santo Espírito, eu devo acertar, mas você errar. Fala, venha falar conosco nesta noite. Fala da forma que queira falar, Senhor. Venha, nos exorta, nos corrige, nos ensina por amor do teu nome. Não vai embora não, Senhor, antes de deixar as nossas bênçãos. Quero te perder.
Senhor. Lembra-te daquele dia que Elias então declarou: basta, Pai, não sou melhor que meus pais. Sim, nós estamos aqui a permanecer. Nós somos aqueles que não nos dobramos diante de mal, mas que estamos para servir o Deus dos céus. Que faça e me faz. Eu preciso outra vez. E me faz. E me faz. Dê uma chance, Pai. Dê uma chance. Dê uma chance outra vez. Pelo amor do teu nome. Nada é melhor que estar em tua companhia. Nada é melhor do que conhecer teus propósitos, Senhor. Não me deixe. Não me deixe, não. Pelo amor do teu nome, me conduza, me ensina, me corrija, me exorte e me faz outra vez. Me faz, me faz. Dê uma chance, mais uma chance, somente uma chance, Pai. Outra vez. Aleluia. E Ele dá porque Ele é bom, irmãos. A misericórdia para sempre. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O que seria de nós se Deus pensasse como os intelectuais? Se Deus pensasse como os poderosos? Se Deus pensasse como os reis? Mas Ele é um Deus que pensa como Deus, amém? Aí que está a diferença, vamos lá, Tiago. Louvado seja Deus. Ele é um Deus que pensa como Deus. Nada é melhor do que estar junto de Deus. O Espírito Santo. Adore Ele, coloca o teu coração em reverência. Adore Ele. Adore Ele. O Santo, venha, Pai. O forte coração deste homem, desta mulher. Talvez essa criatura está pensando que ela não tem nenhum valor. Não há nenhuma glória sobre ela. E por esta razão ela tem desistido de viver. Ah, Espírito Santo, o Pai disse que Ele enviaria, não enviaria para habitar no mundo, mas que enviaria para habitar em nós. Nós seríamos filhos. E Ele, nosso Pai, cuida desse homem nesta noite, Senhor, desta mulher, desse Senhor, dessa senhora, desse jovem, dessa criança. Oh, Espírito Santo, falar do valor que você vale muito, meu irmão. Você vale muito para Deus. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele é importante você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo move você. Você tem valor, o Espírito Santo move você. Eu venho falar do valor que você vale muito. Você vale muito. Ele disse que os pés, reis e sacerdotes, nação santa, o povo adquirido, você vale muito, meu irmão. Sabe você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos por isso levante e cante, exalte o Senhor.
Você tem o Espírito Santo se move em você. Deixa que ele flua. Deixa que ele se move. Aceite ser conduzido por ele. A tua palavra é essa, Senhor. Todos aqueles que andam com teu Espírito é filho de Deus. Espírito Santo, vem para nossa companhia. Aceita o Senhor. Oh Deus. Aleluia. Bendito seja o nome, Senhor. Regozija, crente. Regozija sobre as asas do teu Deus. Regozija sobre as asas daquele que te chamou pelo nome. Oh, aleluia. Aplauda ele, por favor. Seja o nome bem adorado, exaltado, engrandecido, sim, reconhecido. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Adore Ele. Somente adore Ele. Esquece tudo, irmãos. Eu sei que às vezes somos impossibilitados. Às vezes é algo no nosso coração que tira de nós a ligação perfeita. Mas você sabe de uma coisa que Ele conhece. O Espírito Santo, adore Ele. Acalma o teu coração, querido. Pede para Ele. Pede para Ele. A maneira que você se dá a Ele é a maneira que Ele se dá a você. Ele diz que quando estiveres comigo, estou convosco. Se me deixares também, eu te deixarei. Oh Deus, é por isso então que nós o adoramos. Meu precioso amigo, para te adorar. Ele disse para te adorar. Adorei. Busque de alguma forma alcançá-lo. Mesmo sendo fraco, Ele não olhou para você como os homens olham. Ele olhou para você como o Senhor, como o Pai. Mesmo nada tendo, diga para Ele. Nada tendo, me amas, me amas, Jesus. Oh, o nome que está acima de todos os nomes. Por isso que ele declarou um nome precioso, o unigênito de Deus, aquele Jesus que foi gerado em sangue e água, o que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, o que foi morte de cruz, mas como foi declarado que como um cordeiro imaculado e incontaminado, ele foi à morte, sim, sem nenhum pecado, sem nenhuma transgressão, para que morrendo sem pecado pudesse dar-nos a vida. Portanto somos vivificados nele, porque está escrito: se o Espírito daquele que ressuscitou o Senhor habita em vós, então o Espírito daquele que ressuscitou o Senhor vivificará os vossos corpos mortais. Receba isso nesta noite, receba isso nesta noite. Jesus, o nome que é sobre todos os nomes. Por isso eu ergo a minha voz, eu ergo as minhas mãos, eu me rendo perante a Ti por causa do Teu nome. Aleluia. Coração, mesmo sendo fraco, me ama, ainda que nada tendo, mesmo nada tendo, me ama. Abraça Ele, porque nós abraçamos aquele que amamos. Naquela cruz, foi meu lugar, mesmo sabendo que era indigno eu. Jesus, por amor, naquela cruz, levou os meus pecados, bem como de todos os homens, a minha dor. Jesus, aleluia. Jesus,
se assentar à destra de Deus, o que está acima de anjos, dominações, principados, até porque tudo foi feito por Ele e para Ele. Jesus, Jesus, nome precioso. Aleluia. Seja adorado nesta noite, Senhor. Não temos nada para lhe oferecer. A nossa vida ainda ser pouco perante a tua glória. Mas nos aceite, não nos rejeite, por amor de ti, Senhor. Não nos rejeite. A tua igreja seja abençoada nesta noite. A sua igreja seja assim, meu Deus, daqueles que hão de clamarem, daqueles que hão de exaltarem, daqueles que hão de reconhecer a tua soberania. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aplaudo Ele, querido. Aplaudo Ele esta noite. Oh, santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, santo Ele é. Aleluia, amém? Aleluia. Aleluia. Irmãos, aquele que puder esta noite te abençoar essa obra, se você puder, se você não puder, fica preocupado não, amém? Nós vamos ouvir um louvor, certamente você vai estar bem mais alto. Então, um negócio explode. Aleluia, amém? Vamos então abençoar a obra. Abençoe, Senhor. Aleluia. O sol, a lua, uma voz, estrelas e o mar. Amém. Vamos lá então. Batendo palma, adorando Ele. Vamos orar. Aleluia. E os homens e os reinos, principados e potestades, se voltam ante a majestade. Tudo é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, se adorar. Eu nasci pra te adorar, se adorar. Eu nasci pra te adorar. Receba meu louvor, Pai. Adorar. Eu só nasci pra te adorar. Se adorar. Receba nossa glória. Ainda que não sabemos como amar, Senhor, receba esse nosso amor. Receba essa nossa aceitação. Mesmo indigno, nós desejamos estar contigo para todos sempre. Oh, Espírito Santo, receba nosso amor. Os céus dele foi feito por Ele, para Ele. Eu aceito a nossa oração. Ofereço o teu nome, Senhor. Gente, Pai. Oh, aleluia. Os homens e os reis, principados, potestades, dele, por Ele, para Ele. Antes a sua, todos se curvam e declara, assim seja, para sempre, céus e
eles não. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Tudo é dele, por Ele, para Ele, todas as coisas. Tudo é dele, por Ele, para Ele. Só me resta te eu te amo, dizer que te amo, te amo. Bendito seja teu nome, Deus propiciou a vida. Ah, Espírito Santo, traz para nós a compreensão acerca desse teu amor, desta glória, desta bondade, desta misericórdia, desta compaixão que foi para com todos os homens. Aceita nosso louvor, não nos rejeites pelo amor do teu nome, mas antes nos aceita, Pai. Nós queremos estar contigo, queremos estar contigo no corpo, queremos estar contigo em espírito, viver a vontade do Senhor. Aleluia. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade. Assim abençoa a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém? Aplaudo Ele. Cristo, louvado seja Deus. Graças a Deus. Louvado seja teu nome, Pai. Quero que você, por gentileza, levante a mão para cá. Deus, aqui está, Senhor, a oferta do povo. Aqui está a certeza de que abençoando seremos certamente abençoados, porque este, sim, meu Deus, este é o teu mandamento. Então abençoa, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Por gentileza, abre a sua Bíblia. Segunda carta de aos Coríntios, abre a sua Bíblia no capítulo de número 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Pai. Desliga e liga esse microfone. Vamos ver se som vai ser mais. Isso. Não. Glória a Deus. Ei, amém? Capítulo de número 3, querido. Vamos ler aqui 2 versos. 2 Coríntios, capítulo 3, 16 e 17. Amém? Amém? Então diz assim: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Com a tua cabeça, Deus Santo, justo e verdadeiro. Aqui, Senhor, mais uma vez o Senhor permitiu que eu pisasse sobre esse lugar, bem como teu Espírito se faz presente para ouvir a tua voz. E não há outra forma de me ouvir, se não for assim. Quando então o Senhor fazendo com que haja uma interpretação da tua palavra e a compreensão. Porque um dia, quando seus filhos escreveram toda a Escritura, eles foram inspirados pelo teu Espírito. E eu sei, como diz a tua palavra, que o guarda de Israel, ele não dormita, nem se cansa, não. Os que confiam no Senhor também voa na altura,
corre, não se cansa, sim, não se fadigarão. E aqui está esses que querem aprender do Senhor, porque essa é a tua palavra: aprendeis de mim, que sou manso e humilde, só assim encontrareis pastagem para a vossa alma. Quanta alma que está faminta, sedenta, portanto, dai-nos a liberdade, tenha a liberdade, e fala conosco, Pai, por intermédio dessa mensagem. Eu te peço orando, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Senta bendizendo, engrandecendo, glorificando o nome dele, porque ele vive e reina. Amém? Graças a Deus. Então, o nosso texto: mas quando se converterem. Essa inflexão é que me leva a entender que há uma necessidade, a princípio, há uma necessidade então de nos convertermos. Então eu fui muito feliz quando eu senti no meu coração, porque certamente Deus colocou isso no meu coração. Essa igreja é uma terra convertida. Que coisa linda! Pedro disse que via os elementos todos se desfazendo, se deteriorando. Então um dia também, né, todo o espaço sideral, tudo aquilo que está lá em cima e que está aqui embaixo, vai se desfazer para passar por essa metamorfose da conversão. E daí então, cumpre-se a palavra de Deus. Teremos então um novo céu e uma nova terra. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Uma terra que não terá preocupações, uma terra que não haverá plantações, né? Uma terra que vai ser diferente da terra atual, mas tem que haver a conversão. Então a inflexão desse texto nosso aqui no início começou então dizendo que quando então se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Você sabe que há muitas manias que às vezes a gente leva nas igrejas dos outros, os outros trazem para a nossa igreja. Aliás, eu até falei no sábado lá, eu disse assim: a gente tem que se adequar ao costume, né? Alheio, né? O costume de onde a gente chega, né? Porque e tal, etc e tal. Mas eu posso pedir, isso é obrigação. A pessoa chegar aqui em cima aqui no altar e falar qualquer coisa, isso contamina o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Obviamente, contamina. Tem pessoas que ele é tão descuidoso que ele chega a falar até palavras de baixo calão, irmãos, aqui nesse lugar. A partir do momento que aqui é invocado como altar, esse lugar aqui é santo. Essas pessoas que estão aqui, olha, sobre esse livro de oração, certamente vão dar testemunho. A vida dela, ainda que o mal possa perdurar por um tempo, mas ele não vai permanecer, creio. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que tudo que faz por fé lhe é agradável, se agrada a Deus. Nós não estamos aqui para agradar alguém. Não estou aqui para agradar vocês que estão presentes essa noite, então pouco nossos irmãos que estão lá. Eu estou para cooperar. Paulo usou esse termo ali, logo na primeira epístola aqui de Coríntios. Paulo usou esse termo: eu planto, Apolo rega, e quem dá o crescimento. Então eu estou aqui para cooperar. Eu sou um cooperador. Estou também plantando de alguma forma, bem como a todos os nossos irmãos que se encontram lá do outro lado. Mas quem vai fazer de nós uma lavoura bonita, quem vai nos fazer prosperar é Deus. Louvado seja Jesus. Então eu estou aqui em submissão, como servo, me humilhando, me esforçando para fazer aquilo que por fé vai produzir um resultado. A todos aqueles que ouviram, tenho certeza disso. Se a pessoa acreditar na palavra de Deus, irmãos, é impossível ele não ter sucesso, ele não crescer na sua vida, mudar a sua história, é impossível. Se a pessoa precisa de uma vitamina que lhe faz forte para enfrentar o mundo e todas as oposições, é a palavra de Deus. Amém. Bendito seja o nome de Jesus. Então, Paulo terminando essa parte, aonde ele expõe esses detalhes, ele vem dizer então aqui próximo ao final que quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Essas manias em que às vezes cristãos têm com eles, de usar de tal subterfúgio,
de usar determinadas manias, porque é assim que o Senhor me quis, é assim que o Senhor me quer. Irmãos, entenda uma coisa: por isso que Cristo veio, por isso que Cristo disse que Ele não veio para abrogar, mas Ele veio para mudar a lei. Aqueles então, eles estavam aqui ainda vivendo segundo a tradição, os costumes da lei. Eles não tinham atentado que a lei já tinha passado. A lei é chamada transitória, significa dizer que é uma coisa que não foi efetiva, que não permaneceu, ela passou, foi passageira. Pastor, mas mesmo ficando muito tempo, sim, ela poderia ter ficado 2, 3 vezes mais. Só que, porém, chegou aos dias então que cumpriu-se a promessa. A Bíblia diz que foi colocada às mãos de um medianeiro. Cumpriu-se a promessa, então Cristo veio, então agora a lei agora ficou estagnada, ou seja, ficou para trás. Então o povo estava com esta, ainda voltado a essas tradições, voltado a ter outros costumes também, que envolvia na época, de fazer as oblações, os ritos, prestar os holocaustos. E não havia mais a necessidade, porque Cristo Jesus foi o holocausto perfeito. Digam graças a Deus. A oblação perfeita. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quando se converterem, é isso que vocês precisam, judeu. Quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. Aqui. Ora, o Senhor é Espírito. Não precisa mais agora de estar pegando isso aqui, ó, o bezerro de ouro. Não precisa estar subindo ao monte, levando as imagens. Não precisa estar queimando incenso. Não precisa de mais nada disso, de matança. Não precisa mais nada disso. Amém. Glória a Deus. Quando Jesus se deparou com aquela moça ali na herdade de Jacó, aquela moça falou assim: os nossos pais disseram que a gente vai adorar em Jerusalém, né? Ela era inocente, tadinha. Apesar que ela não era judia, ela estava indo até bem. Ela estava entendendo que tinha um Deus que tinha que ser adorado. Nossos pais disseram que vão. Jesus falou: mulher, nem lá em Jerusalém, nem aqui em Samaria, nem nos montes. Porque Deus é Espírito, que importa que eu adore em Espírito, porque Deus é Espírito. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A salvação veio do judeu. Você não sabe de onde veio a salvação. E a samaritana atenta, porque ela, então na mente dela ela tinha algum entendimento. Porque ela disse que meus pais falaram que nós vamos adorar. Não, mulher, não. A salvação ela procede do judeu. E Deus é Espírito. E importa que o verdadeiro adorador o adore em Espírito, porque Ele é Espírito. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui o apóstolo vai dizer o quê? Ele vai dizer então que, ora, o Senhor é Espírito. Olha lá. E para que não tenha nenhuma dúvida, Espírito maiúsculo. Aqui. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É por isso que a gente ouçam coisas que às vezes é até difícil de interpretar, porque você dá liberdade ao Espírito. Se você dá liberdade ao Espírito, obviamente você vai conhecer aquilo que não é qualquer que pode conhecer. A questão é darmos então a liberdade, porque Deus é Espírito. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E essas coisas não se entendem com o intelecto, com a mente humana, com o saber físico, não. Mas se entende também com o Espírito. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? O apóstolo Paulo disse assim: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Que os olhos não conseguiram ver, tampouco os ouvidos ouviram. Essas foram as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Ele não-las revelou. Aí então veio a capacidade de você conhecer. Mas Ele não-las revelou pelo seu Espírito. E é maiúsculo também. Porque o seu Espírito conhece as profundidades de Deus. Não é isso? Capítulo 2, verso 10 e 11. É isso?
Bendito seja o não é? Se não for, a gente vai fazer uma correção. 9 e 10? Amém. Amém. Eu perdi, eu passei um pouquinho. Escorreguei e passei direto. Importa que o adore, porque ele é Espírito, e esse Espírito, ele dá a você, ele dá a mim a liberdade, porque onde ele está, há liberdade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Paulo começa dizendo isso aqui para o povo, acerca de que ele não louvaria ele mesmo, mas que por meio deles, ele disse que não necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós. Não, e nem tampouco recomendamos de vós, porque vós sois, atente no verso 2 do capítulo 3, 2 Coríntios, vós sois então a nossa carta escrita nos corações, conhecidas e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Ou seja, mudou-se. Aquilo que foi então o primeiro mandamento foi escrito em letra de pedra maciça. Você sabe que Moisés ficou tão chateado quando fizeram aquele bezerro de ouro lá, e Moisés quebrou a primeira tábua aonde estava escrito o mandamento, e teve que lavrar uma outra, e novamente Deus escreveu, mas se cumpriu o mandamento. Esse mandamento era ali no livro de aos Romanos. O apóstolo, ele faz a pergunta e ele mesmo responde: logo para que então a lei? Logo para que então o primeiro mandamento? Logo para quê? Está no capítulo 3 de Romanos, verso 8, me parece. Aí ele responde: por causa da transgressão. O povo estava transgredindo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É Romanos mesmo? Ou é Gálatas? Louvado seja Deus. Logo para que então a lei? A lei, por causa da transgressão. Foi necessário então, deixa eu ver aqui se é em livro de Gálatas. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos ver aqui. Glória a Deus. Bendito seja o meu Pai. Então entenda uma coisa, irmãos. Acontece que se não houvesse a necessidade, se o povo não tivesse vivendo daquela forma que eles estavam vivendo, obviamente não havia necessidade. Louvado seja Deus. Porém, é isso mesmo, é capítulo 3 de Gálatas, amém? Natália está ali na espera. Logo, capítulo 3, verso 19, eu confundi com Romanos. Logo para que era a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, mas continua aqui dizendo, olha, até que viesse a posteridade. Quem pode dizer para mim quem era a posteridade? Você sabe quem era a posteridade? Louvado seja Deus. Vamos voltar um pouquinho aqui nesse capítulo 3, irmão, para que nós possamos entender o mistério aqui. Verso 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Olha para mim. Então havia uma promessa para nós, e essa promessa, eu já disse já que hoje, que ela foi posta na mão de um medianeiro. Olha aqui. Para que então esta bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Aqui, a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a caseado. A significando uma pessoa, e a sua posteridade. Olha para mim. Ele não está falando de várias posteridades.
tinha uma unidade só que é tal posteridade. O texto continua. Aí, ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e as, aqui, ó, significando muitas. Ele pluralizou as posteridades, como falamos de muitas. O texto continua. Mas como de uma só, 2 pontos, para você atentar. E a tua, primeiro termo que nós demos, a sua posteridade, de novo caseado, a tua posteridade, aí ele declara que é. Entendeu isso? Entendeu isso, crente? Ou não entendeu? Não está ligado. Se estiver ligado, agora está um negócio de copiou, né? Pegou, não sei o quê. Se eu digo, olha, presta atenção que você vai copiar, você vai pegar. Se eu digo a posteridade, eu estou dizendo que é para uma, não é para várias. Mas o texto deixa tão claro que ele fala assim, olha, não falando das posteridades, ó, as posteridades, olha, aqui, ó, e as posteridades, ó, não diz, olha, ele não diz e as posteridades, porque ele disse a sua posteridade, que era uma só, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, isto, e aí ele declara que é Cristo Jesus. Então a posteridade, ela veio justamente para retirar o primeiro e estabelecer o segundo, tratando-se da nova aliança, do Novo Testamento. Por isso que nele então deu-se um sumo sacerdócio e único, segundo não a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso Cristo foi colocado sobre os lombos de Cristo Jesus a grande responsabilidade para se tornar uma única vez, fazendo um sacerdócio para permanecer para sempre, irmãos. E lá estava o Espírito do Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai, porque tudo foi da vontade dele. Veja que Jesus já foi gerado por sangue e por água. Louvado seja Deus. É diferente, está escrito a tua descendência. Significa dizer porque viria da descendência desse que recebeu a promessa, que é o nosso pai Abraão. Então Deus fez a promessa para ele, e essa promessa veio se cumprir. A promessa veio se cumprir para que nós tivéssemos então este benefício, irmãos, que nós recebemos, o privilégio de agora encontrarmos o repouso eterno para aquele dia, descansarmos no Senhor por causa do sacrifício do teu Santo Filho. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mais ou menos esclarecido, ou bem esclarecido, vamos voltar para o nosso texto. Louvado seja Deus. Vamos voltar um pouquinho para lá. Então o povo aqui, eles estão ainda querendo ficar focado aos costumes aos quais que deliberadamente viviam naqueles dias, então, que a lei estava predominando. E segundo, então, a lei tinha todos os seus ritos, todos os seus costumes. Então eles estão aqui querendo fazer prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 3, 2 Coríntios, verso 4. Paulo então vai dizer aqui, olha: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Por isso que Paulo então, ele não pensa como aqueles que são frequentadores, como aqueles que são cristãos, que também estão anexos a eles. Paulo não pensa dessa forma, por quê? Porque Paulo já entendeu a razão da morte de Cristo, já entendeu o peso do Evangelho que está carregando sobre os seus ombros. Veja que Paulo diz
Diz que ele já não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Essa é a realidade, porque Paulo tem ciência. Por isso que Paulo quer dizer para ele aqui acerca dessas coisas, as tais, as que eles querem viver, no qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, aqui novamente, ó, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Amém. Essa é a questão. O porquê que tem tantos ainda que estão semelhantes àqueles daqueles dias, irmãos, estão se esforçando, mas estão um crente como se desfalecendo, um crente como se morto, porque não há um avivamento para ele no tocante esses mistérios, essas coisas gloriosas que você tem que saber discernir aquilo que era e aquilo que é. Veja que hoje há uma dificuldade para se pregar Cristo Jesus, e é justamente o nome de Cristo Jesus é que imputou sobre nós a graça. Não foi por Pedro, não foi por Paulo, não foi por Isaías, não foi por Oséias, não foi por Miqueias, não foi pelos profetas menores, bem como os outros profetas. Não foi pelo Evangelho, não. O Evangelho é a razão do nome de Cristo Jesus que nos isentou da morte. Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele diz assim, ó, no versículo 7, para você entender, ó. E se o mistério da morte, quem era o mistério da morte, igreja? O mistério da morte é aquele que passou, aquele que não foi capaz de ressuscitar nenhum morto. Você sabe que o apóstolo Pedro escreveu na primeira epístola dele, capítulo 3, verso 18. Ele diz que então ele desceu lá nas partes mais baixas e pregou para os espíritos que estavam lá em escuridade. Foi justamente acerca desses que ainda não conheciam, que não tiveram melhor o privilégio de conhecer Jesus. Então a promessa se cumpriu. Então ele foi lá e anunciou, porque a Bíblia diz que era necessário. Lá no capítulo 4 de 1 Pedro diz então que era necessário que pregasse o Evangelho na carne. Por isso que Jesus agora ressurreto, ele chega lá, chega lá e prega assim, prega o Evangelho, prega o poder da salvação. Ele se manifesta lá no corpo físico para declarar e cumprir-se a palavra, pregar o Evangelho na carne. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então o mistério da morte, o ministério da morte, olha lá, gravado com letra de pedra. Agora ficou mais fácil de entender. Então é o mandamento. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória para mim. Se era transitória, então é passageira. Confirmou-se, era passageira. O ministério da morte, o ministério da morte, porque ele não poderia dar vida. A vida está no Senhor Jesus. Agora ele diz assim: veio em glória. Se aquele ministério mesmo ele tinha vindo em glória, ó, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Por quê? Por causa da glória que precedia Moisés, ó, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, ou seja, com todo aquele poder, mas transitória. Passou, ela foi embora, passou. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aí ele diz assim, olha, como não será maior glória o ministério do Espírito, esse que você tem vivido hoje, esse que nós estamos descobrindo a cada dia, a cada momento de nossas vidas, conhecendo intimamente. Porque é necessário receber um favor que sequer eu posso imaginar o tamanho desse favor. E eu só vou ser grato, eu só vou reconhecer e, sobretudo, aceitar, administrar, para esperar aquele dia, se de fato eu entender essas coisas, irmão. São os tesouros de Deus que estão aqui, olha, os mistérios inefáveis de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar um pulinho aqui agora. Então, quanto maior será, aqui ó, verso 8 do capítulo 3 de 2 Coríntios, como não será de maior glória o ministério do Espírito, esse
que é onde ele está, então há liberdade. O autor de Hebreus, escreveu no capítulo 9 de Hebreus, capítulo 9, verso 14, ele diz assim, vamos lá, vamos dar um pulinho lá. Quanto mais, aqui, quer ver, ó, louvado seja Deus, aqui, ó, quanto mais o sangue de Cristo, aqui, ó, porque ele está dizendo o seguinte, se o sangue, olha para mim, se o sangue de touros, o sangue de bodes, o sangue de novilho, esparzido sobre o imundo, é capaz de libertá-lo, é capaz de limpar, de purificar a carne desse mundo, porque era o quê? Era aquilo que foi transitório, que então se fazia quando fazia-se o holocausto, lá com aquelas espécies de animais. Então ele fala, se era capaz o sangue de novilho, de bode, quando então esparzido sobre o mundo, os santificava quanto à purificação da carne, quanto mais, a nossa palavra é essa, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará, sim, a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Só assim que você pode ter consciência. Então, quando você tem essa consciência, você está focado em quem? Em quem foi lá, se sacrificou por esse sangue, que derramou esse sangue, pelo Espírito Eterno, porque é isso que vai garantir você a entrada no reino do céu, crente. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quanto mais, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Porque aquilo que se fazia naquele dia, então, quando usando o sangue daqueles animais, chegava e esfazia sobre o mundo, que ele estava cheio de pecado, porque até então tinham isso, que aquele mundo seria purificado de sua carne. Aí ele agora traz do sangue de Cristo. Quanto mais o sangue de Cristo, que foi derramado pelo Espírito Eterno. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Isso é de uma grandeza, meu irmão. Louvado seja o nome do Santo Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Oh, aleluia. Vamos para o versículo de número 11 do capítulo 3. Porque se o que era transitório aqui, ó, era para o povo entender, ia para nós, se não entenderam também, irmãos. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Bendito seja o nome de Jesus. E o que permanece é o de Cristo Jesus, amém? O que permanece é o de Cristo Jesus, o que morreu e derramou seu sangue precioso. E isso foi pelo Espírito Eterno. O sangue que nos justificou, como já falamos na semana passada, o sangue que nos redimiu. Sim, o sangue que nos resgatou. Não foi com ouro, não foi com prata. E lá estava o Espírito do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aí o povo escuta de Paulo agora isso aqui, olha, verso 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Olha lá. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Você entende isso? O qual por Cristo foi abolido. Se foi abolido, deixou de valer. Se foi abolido, foi retirado. A nossa nação tinha um termo que se usava: homens que eram escravos, não é isso? Homens eram escravos. O que a princesa então naqueles dias fez? Olha para mim, gente. Olha para mim. O que a princesa fez? Ela aboliu. Ou seja, até naquele dia em que houve o edito, o que aconteceu? Até naquele dia, os escravos eram escravos. Mas a partir do momento em que ela, a princesa, foi e assinou, cessou a escravidão. Então a lei, o povo que estava submisso à lei, foi submisso até aqui. O que Paulo, na verdade, quer ensinar é isso aqui, olha. Por isso que ele fala, os seus sentidos, porque está aqui, ó, os seus sentidos estão endurecidos, porque até hoje o mesmo véu, o costume, está por levantar a lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ele se tornou de fato transitório, passou. Cristo não abrogou, mas mudou a lei.
é uma nova aliança, é o Novo Testamento. E até hoje, quando é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando, aí vem nosso texto, mas quando eles se converterem, o segredo é eu e você se converter ao Senhor, irmão. Se nós não nos convertermos ao Senhor, fica impossibilitado de experimentar a qual é aprazível, agradável, perfeita, justa vontade de Deus. Fica impossível, impossibilitado. Mas quando então nós tomarmos essa comunhão e de fato nos convertermos, aí sim, todo aquele véu que tiver sobre o teu coração, todo aquele véu que tiver ainda em sua mente, porque seu sentido está endurecido. Você sabe que existem certos cristianismos que é um costumes, e lá ele vai dizer que serve senão para a satisfação da carne, nada mais, nada mais. Eu boto uma roupa assim, eu faço assado e tal, isso tem um valor somente na sua satisfação própria, mas não significa nada perante a Deus, de forma alguma. Você está mais assim, está mais assado, porque eu vivo assim, porque o Senhor, nada a ver, irmãos. Quando você de fato se converter, então todo esse véu vai sair de cima de você. Você vai se tornar de fato livre, sim, porque aonde está o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós, a Paulo afirma para eles, olha, mas todos nós com cara descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que, como pelo Espírito do Senhor. O que Deus quer para você, o que Deus quer para mim, é isso. Sem sombra de dúvida, o que Deus quer para você, o que Deus quer para mim, é isso. Em cada dia sermos de fato transformados. Bendito seja o nome de Jesus. E essa transformação ela só vai se dar pelo Espírito do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Estamos chegando ao final. Deus possa ser agradecido mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. E que vocês possam então. É claro que o cristão não pode andar escandalizando. Afinal, nós temos uma marca e essa marca tem que ser zelada. Um cristão não pode andar de qualquer maneira. Mas o cristão também não pode estar firmado em dogmas, costumes. O cristão ele tem que dar a liberdade. É onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. E dá a liberdade que você vai receber a liberdade desse Espírito. Amém? Os irmãos ficam com esta mensagem. Deus os abençoe. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Chegamos então ao final de mais um dia que Deus nos propiciou. Certo é que o nosso desejo é poder voltar aqui novamente. Se Jesus não vier antes, obviamente nós estaremos aqui no domingo, se assim Ele permitir, às 8h30 da manhã. Estaremos aqui adorando. Sábado nós vamos fazer uma visita lá ao nosso irmão, né? Nosso irmão Ronaldo. Vamos lá fazer uma visita a ele, dar um valor para ele. Estou sentindo que ele também está precisando. Os crentes estão tudo, na verdade, estão tudo destituídos. Existe a escala A, a escala B, a escala C. Louvado seja só Jesus, só Jesus. Mas uma coisa é certa: nós vamos deixar de amar a nossos irmãos, não vamos deixar de enviar mensagens para que sejam homens e mulheres resgatados. Porque se Deus nos deu essa oportunidade, nada melhor do que fazer jus para essa oportunidade. Amém? Vamos lá então, se fechamos. Ah, sim, sim. Louvado seja Deus. Sim, sim. Vamos então. Coloca a mão no coração quem pode, né? A bênção hoje está aguçada, né? Está aguçada, né? Então vamos adorar com mais esse louvor agora. Para fechar nosso com chave de ouro nesta noite. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O sentimento de alcançar esta razão do Espírito, porque Ele falou conosco, nos ensinando qual é de fato a nossa performance. Adora Ele nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar. Aleluia. Ele está presente. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por esta palavra que o Senhor nos concedeu nesta noite. Muito obrigado, Senhor Jesus. Adore Ele, querido. Coloca a tua mão no seu coração.
Porque você e eu precisa cada dia se converter. Depois que de fato nós passamos pela operação da lavagem, da regeneração, da renovação, sim, pela palavra de Deus, seremos diferentes. Adore Ele. Eu não sei como orar, intercede por mim junto a Deus. Vem Espírito Santo, pede para Ele me restaurar. Ele vai fazer você se converter. Cante para Ele, cante. Santo, meu Deus, vem me encher com a tua unção. Se alguma coisa te desagrada, fale comigo. Pede para Ele que Ele te ouça, querido. Ele mandou que entramos no nosso quarto. Entramos no nosso quarto em oculto. Fala com Ele em oculto. Em oculto Ele nos ouça e nos responde. A minha vida vem ser minha direção. Espírito Santo, Ele cinge seus lombos nessa noite com a couraça da justiça. Ele te dá o capacete da salvação. Cheio de ti, Espírito Santo, eu também preciso ser cheio com poder. Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. As minhas fraquezas, eu não sei como orar. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos. E junto a Deus, vem Espírito Santo me restaurar. Espírito Santo, meu Deus, vem me encher com a tua unção. Se alguma coisa não te agrada, fale comigo em oração. Espírito Santo, meu Deus, venha, Pai. Só assim que nós perseveraremos. Só assim que nós seremos convertidos de fato, de verdade. Só assim que tomaremos a comunhão contigo, na doçura do teu Santo Espírito. E a liberdade alcança teus filhos, Senhor. Aqueles que estiverem as mais terras longínquas, seja na Europa, seja na Inglaterra, seja, Senhor, na Oceania, seja na África. Mas encontra teus filhos, Senhor, e conserva os seus corações com esta benignidade, com esta bondade, com esta tua misericórdia, com este teu poder, porque nada é impossível a ti, Senhor. E assim nos abençoa para a tua glória. Nós pedimos no nome de Jesus. Aleluia, amém, igreja? Oh, aplauda o Senhor. Graças a Deus, amém? Só Ele pode, só Ele pode. E mais ninguém, amém? Vou me despedindo do povo. Louvado seja Deus, que todos nessa noite puderam ser abençoados por causa dessa mensagem. Tenho multiplicado muitas pessoas com pedidos de oração, e à medida do possível nós temos respondido. Então, levado até a Deus a sua causa, querido. E saiba você que você é bênção para o Senhor, amém? Que todos fiquem com a graça, com a paz. Se Ele permitir, nos veremos domingo de manhã, em nome de Jesus.